Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recorrência, né? Recorrência é um fator determinante dos eventos de saúde e eles são muito comuns e eles são muito mal tratados, né? O que é a recorrência? É quando um evento, né, um acompanhamento, uma terapia, uma sessão, ele ocorre N vezes durante um período de tempo. Se você não tiver nenhuma doença grave, nenhuma doença que exige acompanhamento direto, né? O que você tem que fazer são atitudes preventivas, né? Você tem que passar por um controle de saúde normal. Mas as recorrências para os planos de saúde, eles são problemas estruturais e crônicos no Brasil. Geralmente, quando a gente tem uma operadora de plano de saúde, ou existe uma operadora de plano de saúde, ou seguradora mesmo, ela tenta evitar ao máximo a recorrência. Só que isso é um fator que ela não consegue controlar, né? Você pode ir, por exemplo, em 10 médicos diferentes para saber sua dúvida diagnóstica, né? Ou você não se sentiu confortável com aquele médico, ou você está desconfortável com aquela opção, ou você não concordou com os exames, né? É muito difícil você estabelecer a recorrência, né? Por que ela acontece? Mas em hospitais, prontos atendimentos, elas são muito graves. Se você recorre com frequência ao pronto-socorro ou a internações, significa que alguma coisa não foi feita bem dentro da atenção primária, né? E isso acaba gerando um custo para aquela instituição, né? Visto que os indicadores de qualidade daquela instituição podem ser afetados. Se você vai muitas vezes num hospital, num pronto-socorro, por que você vai nele, né? Você não teria que resolver isso dentro da sua atenção primária? O ideal é fazer isso. E quando os custos recorrem, por exemplo, você tem crises de dor de cabeça, aí no lugar de você procurar um médico de família ou um especialista no assunto, você recorre a pronto-socorro, você está deixando de cuidar realmente do problema origem. A minha experiência pessoal com isso é que eu tenho insuficiência renal crônica, né? E eu só descobri isso quando eu passei mal. E eu passava mal várias vezes, a ponto de ir para o pronto-socorro várias vezes. Até que um dia, né, por boa vontade, e o médico fez uma abordagem diferente comigo. Ele falou assim: olha, é a sétima vez em um período curto de tempo que você vem aqui no pronto-socorro e a gente vai investigar melhor essas causas. E ele pediu os exames de urina e detectou que eu estava com a creatinina muito alta, ou seja, o lixo da urina em excesso. E aí começou a minha saga pessoal da insuficiência renal crônica, né? Eu descobri que meu rim só funciona, meus rins, né, só funcionam 25% e estão caindo gradativamente, é normal. Mas eu tenho conseguido manter um tratamento porque eu faço uma diálise peritoneal, né, aquela que você se conecta numa máquina, passa a noite toda. Para mim já faz parte da minha rotina disso há 3 anos praticamente. E é engraçado a gente perceber como que uma abordagem de um profissional lá no pronto-socorro pode fazer a diferença dentro do seu atendimento. Ele simplesmente não quis tratar daquele problema pontual. Ele quis esclarecer clinicamente, que é o que deve ser feito quando você recorre muito aos pronto-socorros. Você vai no nefrologista urgente, marca o nefrologista para você e procure o tratamento, porque os seus indicadores não estão bons. E realmente estavam péssimos. Minha creatinina lá no alto, a ponto de eu descobrir que meus rins simplesmente eles não prestam mais, né? É engraçado a gente abordar dessa forma, mas eu não vejo outra forma de não ser abordado com bom humor, né? Porque se você for olhar o lado psicológico, isso acaba, meu Deus, né? É aquela coisa do auto-coitadismo, né? Eu sou um coitado. Não, é uma doença que é crônica como qualquer outra, que precisa de acompanhamento, precisa de tratamento e recorrência.
né? Mas só que eu recorro mensalmente a laboratório e consulta médica. Mas se imagina se eu não tivesse tido um médico que identificou aquele problema num atendimento de pronto-socorro e me encaminhou para atenção primária, né? Para um especialista da atenção primária. Eu jamais iria no médico, eu jamais iria fazer qualquer coisa que para investigar aquela situação, né? E ele me indicou. E assim, essa questão da recorrência, ela precisa de ser muito bem estudada, principalmente pelo paciente. Você que vai muitas vezes no pronto-socorro, você tem que estudar os motivos por que você vai no pronto-socorro. É atestado médico? Não, não recorre ao pronto-socorro. Vai numa UPS, né? Não tem justificativa para você ser um caçador de atestado em pronto-socorro. Não justifica. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as doenças elas têm alguma origem, né, por fator genético, biológico, ambiental, imunodeficiência, vírus, bactéria. Então, todos esses fatores, eles podem ser identificados e muito bem na sua atenção primária. E a sua atenção primária sendo recorrente para acompanhar o seu desfecho clínico daquela dor específica, ela é muito importante, né? Ela é fundamental para entender. E você tratar essas dores específicas dentro da atenção primária é bom para o plano de saúde, é bom para a empresa que você trabalha e é bom principalmente para evitar uma hiperconcentração de atendimentos de pronto-socorro. A gente ainda fala muito sobre as coisas que acontecem no pronto-socorro, que elas deveriam ser tratadas na atenção primária, mas a pessoa vai no pronto-socorro porque ali realmente é onde ele poderia ser tratado. E isso é muito complicado, né? O pronto-socorro é para o caso de atendimento imediato ou em curto prazo de tempo. Aí, se você vai no pronto-socorro para fazer uma queixa pontual de algum problema pontual e você não faz um diagnóstico correto, você vai lá, toma um medicamento e te liberam, ou simplesmente você sai com uma receita ou um atestado, aquilo não resolve o problema estrutural que você tem. Então você precisa avaliar isso bem. E medicina baseada em evidências, ela não olha para você de uma forma descentralizada. Ela vai em cima de uma queixa principal e com base nessa queixa principal, ela vai avaliando quais são os pedidos de exames necessários. Não adianta você pensar que aquele check-up que você paga a um absurdo numa clínica especializada vai conseguir te dar diagnóstico de problemas recorrentes, tá? Ou evitar uma recorrência de procedimentos ou intervenções. Aquelas clínicas simplesmente elas vão lá e te dão uma série de atendimentos, né, em N especialidades que vão custar caro, né? Você recebe um tratamento VIP, você faz exames e tal, muitas vezes sem nenhuma necessidade real, né? Mas você faz aquilo ali porque você simplesmente está com a sensação de estar fazendo um controle da sua saúde. O controle da sua saúde é um fator recorrente, né? Você precisa controlar a sua saúde mês a mês. Não adianta você ter linearidade. E é uma coisa que eu sinto, né? Eu, por exemplo, eu sou muito sedentário. E outro dia, aqui perto, no bairro que eu moro, tem muito morro. Eu morri para subir uma rampa, né? Literalmente eu fiquei com os bofs para fora. E é engraçado você sempre escutar, você sempre ler artigos científicos falando da importância da atividade física e você, na verdade, você não fazer aquilo que você está lendo de recomendação, que é uma evidência científica baseada em dados, que tem uma estatística boa baseada em isso, que vai aumentar a sua qualidade de vida e você não faz. A gente é muito acomodado, né? Você para sair de uma inércia, de um ponto de que você está, é preciso de um esforço grande.
E esse esforço ele precisa de ser acompanhado, ele precisa de ser monitorado. Não adianta você também querer ir para academia e fazer atividade física de qualquer jeito. Aquela atividade pode não ser boa para você, né? Por exemplo, eu tenho um catéter peritoneal. Então, as atividades que envolvam muito abdômen, né, esforço no abdômen, para mim pode ser ruins, né? Então, é aquela famosa questão de você saber dosar a pílula, e isso essa dosagem da pílula, ela é feita com um bom acompanhamento, né, da atenção primária. É o que as operadoras não fazem, né? As operadoras elas simplesmente não olham para a atenção primária. Poucas, raras, para te dizer a verdade, né? A gente só tem um ou dois casos aí, mas elas são mais health techs do que realmente operadoras de plano de saúde, né? Que elas transferem o cuidado e fazem parte da atitude do cuidado seu ser um processo vivo dentro dela, né? E tem uma health tech que vem aí que vai fazer muito bem esse serviço, que chama Com Saúde, e ela vai revolucionar o mercado de saúde. Eu espero muito, estou postando muito as minhas fichas nela, e eu acredito que ela vai ter muito para ensinar as operadoras a trabalharem, bem como clínicas, centros de saúde, a fazer atenção primária de verdade, né? Que na saúde suplementar você não tem, no SUS você tem, né? Você tem medicina, médico da família. Ah, você tem cobertura 100% no município? Beleza, isso é um problema estrutural do SUS, a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia, né? Então a gente tem que ter as iniciativas privadas cuidando disso. Diagnóstico, você fazer exames demais, você fazer é, essa grife, né, essa boutique de exames, não vai te dar um desfecho razoável da sua necessidade de saúde. O que vai fazer você realmente pensar a sua saúde é você ter recorrência do seu acompanhamento e você ter atividades que melhorem sua qualidade de vida, né? E isso envolve N questões, N situações, N ambientes, né? Então existe a recorrência boa e a recorrência má. A recorrência boa é quando você procura, você ter um acompanhamento de atenção primária para tratar dos seus problemas, né? E suas angústias naquele momento, mas você não deixa de ser desassistido para outras coisas. E outra coisa é você ir para um hospital, para um PA ou o que seja, para você fazer consultas de pronto-socorro, sendo que poderia ser tratado dentro da atenção primária. Então, algumas pessoas falam que no Brasil 90% das consultas de pronto-socorro são desnecessárias. Então você está dificultando você mesmo quando você faz isso, você dificulta o acesso à urgência e emergência, e é isso que a gente vê com hospitais lotados, né? Com todas essas questões que poderiam ser resolvidas na atenção primária. Eu brinco que o melhor cenário seria se os hospitais tivessem clínicas associadas a eles dentro da sua estrutura de atendimento, para simplesmente falar assim, ó, esse cara aqui, ele deu entrada com uma queixa XYZ, é uma queixa leve, não é uma queixa muito gritante, né? Você não está tendo um desmaio, alguma coisa muito mais forte. Então você pode ser acompanhado na atenção primária, né? Você pode ir para simplesmente uma clínica do lado ali, eles te encaminharem, talvez no mesmo prédio, e fazer um acompanhamento com você sobre aquilo, né? Fazer um plano de tratamento, um plano de acompanhamento para você dessa situação. A gente, né, enquanto agente de saúde, enquanto profissionais de saúde, enquanto especialistas em saúde, a gente discute muito isso, né? Mas a gente não parte para a prática, né? E tá na hora de realmente a gente partir para a prática nesse sentido, né? A gente sair, entender por que a recorrência de pronto-socorro é alta, eliminar os fatores dessa recorrência alta de pronto-socorro e realmente tratar tudo dentro da atenção primária. Conscientizar as pessoas sobre a atenção primária. Não adianta você falar, procure o pronto-socorro só em casos de emergência. Vá na sua rede primária. A rede primária das operadoras é tão desestruturada e tão
desorganizada, que é difícil você fazer um acompanhamento adequado, né, da população dessa forma. Onde que isso está funcionando bem? SUS, né? Mas a atenção primária do SUS é muito eficiente. Você tem agentes comunitários de saúde, você tem técnicos de enfermagem, você tem enfermeiros e você tem médicos, né? Um médico generalista, um médico de família, para cuidar daquilo ali. Então ele pega o seu caso e ele analisa não só sob uma ótica do problema em si, mas é um aspecto muito mais amplo, né, da sua saúde. Então é muito bom, é muito importante a gente conscientizar as operadoras de plano de saúde a ofertarem os planos de atenção integral, né? E eu acho que a Consaúde vai oferecer isso para o mercado e a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A atenção primária é uma coisa muito séria e ela precisa de ser bem feita. Bem, é isso a minha mensagem de hoje. Todos tenham um bom dia, uma excelente semana, fiquem bem. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, dê o seu like, participe e não passarão.